Esse vídeo será dividido em duas partes. Você está assistindo a parte 1. Nesse vídeo, contaremos toda a trágica história de amor que envolveu a princesa Maria Amélia do Brasil, o arquiduque Maximiliano da Áustria e a princesa Charlotte da Bélgica. A princesa Maria Amélia de Bragança era filha única da antiga imperatriz Dona Amélia e do falecido imperador Dom Pedro I. Era neta da duquesa Augusta da Baviera e bisneta do rei Maximiliano I José da Baviera. O arquiduque Maximiliano era filho do arquiduque Francisco Carlos da Áustria e da arquiduquesa Sofia da Baviera. Ele era neto do rei Maximiliano I José da Baviera. Sendo assim, Augusta e Sofia eram irmãs. Com isso, concluímos que a princesa Maria Amélia e o arquiduque Maximiliano eram primos. Além disso, o pai de Maximiliano, o arquiduque Francisco Carlos, era irmão da imperatriz Leopoldina do Brasil. Dessa forma, Maximiliano era sobrinho de Dona Leopoldina. Se formos estudar a fundo a genealogia das casas dinásticas, chegaremos à conclusão que quase todos são primos ou, no mínimo, parentes. Aos 3 anos de idade, a princesa Maria Amélia era capaz de falar fluentemente alemão, francês e português. Era uma menina muito adorável e divertida. Já o pequeno arquiduque Maximiliano sempre demonstrou ser um garoto alegre, carismático e capaz de cativar todas as pessoas ao seu redor. Desde cedo, ele demonstrou interesse por cultura, artes, ciências e botânica. Em 1838, durante uma reunião de família que ocorreu na beira de um lago chamado Tegernsee, na Baviera, a princesa Maria Amélia e o arquiduque Maximiliano se conheceram. Na época, eles ainda eram crianças. Nesse dia, os primos brincaram juntos e desenvolveram uma amizade muito bonita. A reunião de família era nada mais que um grande encontro para arranjar casamentos para a nova geração de herdeiros dos reinos da Saxônia, Áustria, Rússia, Prússia e Baviera. Foi nesse grande encontro que a princesa Maria Amélia, na época com 7 anos, e o arquiduque Maximiliano, com apenas 6, foram prometidos em casamento. Desde pequena, o maior sonho da princesinha era visitar o Brasil para conhecer suas irmãs princesas e seu irmão preferido, o imperador Dom Pedro II. Ela também sonhava em ter beija-flores como animais de estimação. O maior sonho do pequeno arquiduque era construir uma casa com um lindo jardim na beira do mar. Os anos passaram e depois disso os primos nunca mais se reencontraram. A princesa Maria Amélia tornou-se uma moça de beleza única e notável inteligência. Era uma grande pianista e foi a primeira mulher a se formar em astronomia e física na Universidade de Munique. Para saber mais sobre esse assunto, assista ao vídeo. A princesa brasileira física e astrônoma, Maria Amélia de Bragança. Com o passar do tempo, Maximiliano tornou-se marinheiro, profissão que exerceu por vários anos, vivendo muito tempo em alto mar. Ele entrou para o serviço da Marinha Imperial Austríaca, onde alcançou altos postos de comando. Em 1850, a princesa Maria Amélia e sua mãe, Dona Amélia de Leuchtenberg, que estavam morando em Munique, mudaram-se para Portugal. Passaram a residir no Palácio das Janelas Verdes. Lá, em 1852, mãe e filha receberam a visita do antigo amigo e primo. Quando o arquiduque olhou a princesa, foi amor à primeira vista.
pois após se reencontrarem, Maria Amélia e Maximiliano se apaixonaram. Durante as 2 semanas que ele esteve em Portugal, visitou a imperatriz viúva e sua bela filha todos os dias. Sobre o encontro com sua futura esposa e futura sogra, o arquiduque escreveu: a mais gentil e, sem dúvida, a mais espirituosa figura na corte portuguesa é de longe a imperatriz viúva Amélia, segunda esposa de Dom Pedro. Ela vive com sua gentil e muito adorada filha, que é uma perfeita princesa como raramente se encontra. O jovem casal apaixonado fizeram muitos passeios em Portugal. Um deles foi na residência de verão dos Duques de Palmela, no Paço do Lumiar, onde existia um lindo jardim por onde Maria Amélia e Maximiliano fizeram um passeio romântico. Tudo isso acompanhado de perto pelas damas de companhia da princesa e pela imperatriz Amélia, que sempre estava de olho no casal. Nesse mesmo dia, eles tiveram certeza que queriam se casar. Entretanto, 3 entraves impediam a união da princesa brasileira e o arquiduque austríaco. Primeiro, Maximiliano só poderia anunciar o noivado depois que seu irmão anunciasse primeiro, ou seja, ele só poderia se casar depois que seu irmão mais velho se casasse primeiro. Segundo, a princesa Maria Amélia não tinha um dote para dar ao seu futuro noivo. E terceiro, a princesa Maria Amélia estava com a saúde fragilizada desde o início de 1852. Haviam suspeitas que sua doença tivesse evoluído para uma tuberculose. Devido aos problemas apresentados, o casal decidiu fazer um noivado secreto durante o encontro romântico nos Jardins do Lumiar. A duquesa Dona Amélia de Leuchtenberg ficou muito feliz com a futura união do casal. A família fazia muito gosto pelo casamento. Os noivos fizeram muitos planos, como construir um palácio na beira do mar com um belo jardim com beija-flores e passarem juntos sua lua de mel no Brasil, visitando os parentes que a princesa tanto sonhava conhecer. Porém, a felicidade do casal durou pouco, pois antes que o casamento pudesse se realizar, a princesa teve uma grave piora. Em busca do restabelecimento de sua saúde, Maria Amélia foi levada para o clima mais quente da Ilha da Madeira, o Funchal, chegando lá no dia 30 de agosto de 1852. Pelas anotações do diário de Maximiliano, parece que ele visitou a amada noiva adoecida no Funchal. Maria Amélia viveu por 6 meses na ilha, mas nada adiantou, e ela acabou falecendo no dia 4 de fevereiro de 1853. Foi sepultada no Panteão dos Braganças, em Portugal. Após a morte da princesa Maria Amélia, sua mãe, a imperatriz viúva Amélia de Leuchtenberg, legou suas propriedades na Baviera para o arquiduque Maximiliano, a quem ela ficaria feliz em ter como genro se Deus tivesse conservado sua amada filha Maria Amélia. Com a morte de sua amada noiva, o arquiduque Maximiliano demonstrou por muito tempo estar assombrado. Nas anotações em seu diário, ele escreveu diversas frases que lembravam a trágica morte da princesa Maria Amélia, como por exemplo: "Na lua pálida, o meu amor mora. O meu amor estava no estreito caixão. Uma menina jazia no caixão, tão pálida e maravilhosa. Meu amor me apareceu de noite em um sonho." Por longos anos, Maximiliano chorou a perda de sua amada. De luto, ele passou a usar um anel que continha um cacho de cabelo de sua futura esposa falecida. 3 anos após a morte de Maria Amélia, Maximiliano recebeu um ultimato de seu irmão mais velho,
que o aconselhou dizendo que ele precisava superar essa perda, seguir em frente, casar-se com outra princesa e ter filhos. Só em 1856, depois de uma entrevista com a princesa Charlotte da Bélgica, é que ele considerou novamente tal hipótese de casamento. Nessa altura, o irmão de Maximiliano, o imperador Francisco José, já tinha se casado com a famosa imperatriz Sissi. Maximiliano concordou com o casamento, mas antes de anunciar o noivado, ele pediu permissão à sua família para ir a Portugal visitar a imperatriz viúva Dona Amélia para solicitar a aprovação de seu casamento com outra princesa, já que ele era prometido desde a infância. Dona Amélia não hesitou e ficou muito feliz com o possível casamento entre Maximiliano e a princesa Charlotte. A duquesa desejava muitas felicitações ao casal. Nesse período, o arquiduque deu início ao seu grande sonho de infância, a construção de um castelo na beira do mar com um lindo jardim. Mas mesmo depois de noivo, ele não conseguia superar a perda da princesa brasileira e continuava pensando na falecida noiva. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. No dia 27 de julho de 1857, Maximiliano casou-se com a princesa Charlotte, filha do rei Leopoldo I da Bélgica. O casamento, contudo, só ocorreu por interesses econômicos, pois Max precisava urgentemente de dinheiro para pagar suas dívidas da construção do Castelo de Miramar na costa do Mar Adriático. Para isso, ele utilizou o dote da princesa Charlotte, que mesmo assim demonstrava ser apaixonada por seu marido. Com pouco tempo de casados, Maximiliano decidiu fazer uma viagem com sua esposa. Foram para a Ilha da Madeira, onde ficaram por 2 semanas. Em memória da princesa Maria Amélia, ele decidiu fazer uma peregrinação por todos os lugares que sua saudosa noiva passou, como a casa onde ela faleceu e o hospital que a imperatriz Amélia mandou construir. Em seu diário, Maximiliano escreveu: 7 anos atrás eu acordava para a vida e caminhava alegremente em direção ao futuro. Mas morreu aqui de tuberculose, a 4 de fevereiro de 1853, a única filha da imperatriz do Brasil, uma criatura perfeita. Ela deixou este mundo imperfeito, pura como um anjo que retorna ao céu, sua verdadeira pátria. Em homenagem à falecida princesa, o arquiduque decidiu assumir as despesas de 2 pacientes tuberculosos por ano. Além disso, ele doou uma santa chamada Nossa Senhora das Dores para a capela do hospital fundado pela duquesa Amélia de Leuchtenberg. Ao visitar a Quinta das Angústias, local onde a bela princesa faleceu, o arquiduque escreveu: depois de visitar o hospital que a mãe desolada fundou em memória da filha, fui mais adiante rever a casa onde aquele anjo partiu deste mundo, deixando saudades imensas. Por muito tempo fiquei em silêncio entre pensamentos de dor e saudade, sob a sombra de uma árvore magnífica que envolve e protege a casa onde o anjo tão amargamente chorado deixou de existir. Ainda em companhia de sua esposa, a princesa Charlotte, Maximiliano continuava sua peregrinação em memória de seu antigo amor e escrevia: revejo com tristeza o Vale do Machico e a amável Santa Cruz, onde há 7 anos passados nós vivemos momentos tão doces. 7 anos cheios de alegrias e tristezas, fecundos em provações e desilusões amargas. Fiel à minha palavra, volto a procurar sobre as ondas do oceano
A paz que a Europa vacilante já não pode dar à minha alma agitada. Ao comparar as duas épocas, sinto-me invadido por profunda melancolia. Há 7 anos passados, eu despertava para a vida, encarando alegremente o futuro. Hoje, sinto-me exausto, pesa-me sobre os ombros o fardo de um passado amargo. Não sabemos qual foi a reação da princesa Charlotte perante o coração partido de seu marido que só pensava e falava em sua falecida noiva. Os comentários sombrios e melancólicos de Max não paravam, ao que ele escreveu. Aqui se extinguiu uma vida que parecia fadada a garantir a tranquila felicidade da minha. Deixando para trás a princesa Charlotte na Ilha da Madeira, Maximiliano tomou uma atitude drástica. Decidiu viajar para o Brasil. Como pretexto, disse para a princesa que iria ao país tropical para coletar flores, sementes e animais para seu jardim em Miramar. Mas, na verdade, essa viagem seria feita na lua de mel com a princesa Maria Amélia. Desembarcou na Bahia em janeiro de 1860. Seguiu para Ilhéus, depois para o Rio de Janeiro, onde conheceu a princesa Isabel e sua irmã Leopoldina, a neta. Ainda na capital imperial, ele visitou o túmulo de sua tia, a imperatriz Maria Leopoldina de Habsburgo-Lorena. Depois disso, Maximiliano seguiu para o Espírito Santo, onde finalmente encontrou Dom Pedro II, o amado irmão que a princesa tanto sonhava conhecer. A viagem ao Brasil durou cerca de 3 meses. Enquanto isso, a princesa Charlotte ficou praticamente sozinha no Funchal, onde não se referiu em nenhum momento sobre a viagem. Com a peregrinação concluída nos lugares onde sua noiva falecida sonhava conhecer, ele voltou à Europa. Junto às suas bagagens, lotadas de sementes e plantas, o arquiduque Maximiliano trouxe consigo beija-flores, os pequenos e delicados pássaros que a princesa Maria Amélia tanto falava na infância. Para saber como o arquiduque Maximiliano foi assassinado e como a princesa Charlotte enlouqueceu, assista a parte 2. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.